Oi, gente, boa tarde. Dê, você começa. Oi, tudo bom, meninas? Vamos lá esquentar os motores de 2022. A Leila colocou ali os últimos indicadores ali do Focus, né? Acho que nessas primeiras semanas do ano, começamos o ano positivamente, assim, né? Então, as expectativas dos agentes para a inflação estão muito focadas de que a gente vai ter uma inflação ali no topo da meta, né? Não é um ano fácil, mas que a alta de juros vai ser suficiente para trazer inflação esse ano para mais ou menos metade do que foi. Essa semana, no comecinho da semana, o IPCA do ano passado fechou muito acima da meta, como a gente já sabia, né, na casa dos Lembra, 10%. IPCA, inflação, a gente está falando. Então, só para, desculpa te interromper, só para falar, a gente até o final do ano trabalhou com estimativa. Então, mais ou menos lá pelo dia 10 de todo mês, sai o IBGE solta a inflação do mês anterior, é isso? Perfeito. E daí, esta semana saiu, então, finalmente, fechamos o ano de 2021 e é desse IPCA que a gente está falando, não é mais estimativa, qual foi o resultado? Isso, que foi uma inflação, se eu não me engano, é desde 0,6, né? Então, assim, uma inflação muito alta, né? Como a gente já sabia, já viveu na pele, já discutiu bastante. E aí, o que acontece? No sistema de metas de inflação, o Banco Central tem que fazer uma cartinha, né? Explicando por que ele não conseguiu cumprir a meta de inflação. E essa semana isso aconteceu, então tivemos a carta do Banco Central dizendo que você teve um fenômeno mundial, né? A inflação por conta da pandemia, da desestruturação das cadeias de produção, como a gente já conversou, da falta de produtos que a gente teve. Então, você teve uma inflação no mundo inteiro. Então, parte desse fenômeno era global. Aqui no Brasil, a gente teve uma desvalorização forte do câmbio, aumentando o preço de importados, contribuindo para essa inflação. E ele falou, né, o que também foi um fato importante, que aqui a gente ainda teve problemas climáticos, né? Teve seca. Agora a gente está no meio de chuva, não dá nem para lembrar que a gente estava discutindo se a gente ia ter racionamento de energia ou não, né? Mas teve seca que prejudicou e que fez preços de alimentos subirem. E ele falou um pouquinho da situação fiscal e dos nossos problemas domésticos que fizeram a gente ter taxa de câmbio tão elevada também. Então, fez essa justificativa do porquê que a inflação ficou fora. Para esse ano, lembrando, o Banco Central deve continuar subindo juros, provavelmente até 11, 11,5%, 11,5%, eu acho que é o mais provável. O último foco está em 11,75, né? Tem gente falando em 12, eu acho que é algo mais na casa dos 11,5, mas pode ser 12 também. Então, vai continuar subindo juros e parar quando ele chegar nesse número, e provavelmente o Fox está vendo uma inflação na casa dos 5, né? Então, provavelmente teremos uma inflação de 5, que é o teto da meta, então ele tá, assim, pode até não cumprir, se for 5,01, ele não cumpre e tem de novo que fazer a carta, mas é o teto da meta, não é o centro da meta, que é onde o Banco Central deveria estar mirando, mas vai trazer uma inflação de 10% para 5%. Então, acho que esse é o quadro doméstico aí que a gente viveu nessa semana, focado aí nos indicadores de inflação que saíram e nessa acomodação, acho que o mercado acreditando, olha, é isso mesmo, o Banco Central vai subir juros, vai trazer inflação de novo para né, o caminho da meta de inflação, ainda que ainda fique lá no teto, né? A gente só vai voltar para o centro da meta no ano que vem. Então, vamos tentar dar uma organizada, aproveitando que é começo de ano, vamos tentar dar uma organizada no pensamento aqui. A gente tem uma meta, 3,5% é a meta, isso aqui é o que o Banco Central tenta atingir. Então, o objetivo é sempre manter a inflação em 3,5%, quando a gente fala que ela tem uma variação de 1,5%, é isso? Então, pode chegar a 5 e pode ir a 2. Então, ficando dentro desse espaço, o Banco Central não precisa falar nada. Tá? O ano passado, a gente iniciou 2021 com uma expectativa de inflação bem mais baixa. O mercado, ninguém imaginava que ela fosse subir tanto. Quando ela começou a subir e sair do controle, foi que o Banco Central, quer dizer, não foi naquele momento, mas assim, na medida que você vê que não é uma coisa passageira, que ela está saindo do controle, o Banco Central tem que atuar. Para isso que a gente tem as reuniões do Copom, e ela usa a taxa Selic, que é a taxa básica da economia,
para administrar esta atividade. Então, a gente teve uma variação muito grande da taxa Selic, que começou 2021 a 2% e terminou 2021 com 9,25, numa média de 4,42. Por que a média ainda é um pouquinho mais baixa? Porque este movimento de aumento de taxas aconteceu mais no segundo semestre. Então, isto que foi, o ano passado foi um ano atípico, a gente estava até conversando antes sobre investimentos, não foi um ano fácil de você sequer recuperar a inflação com seus investimentos, foi uma inflação muito alta, quer dizer, o Banco Central teve que se manifestar porque a inflação foi o dobro da meta. Da meta, exatamente. Foi bem ruim, foi bem ruim. Agora, com este movimento todo, a gente tem um ano de 2022 com alguns desafios. Eu acho que o principal desafio, e daí aqui é meu palpite, mas a Denise que sabe bem isso, o principal desafio para o Brasil é um ano eleitoral. Por quê? Porque nas outras frentes já tem, o Banco Central já está atuando. Então, os especialistas da área já estão colocando lá no Boletim Focus. Eu insisto sempre que Boletim Focus é expectativa, não é uma coisa produzida pelo Banco Central, é simplesmente uma compilação de números com os quais o mercado está trabalhando. Então, o mercado está falando, ok, Banco Central, a gente está achando que essa sua medida de aumentar a taxa de juros vai conseguir segurar a inflação. Então, é por aí. A gente ainda, a gente não, o mercado ainda está achando que a inflação vai ficar um pouquinho acima, vamos ver o que vai acontecer. Isso não é garantia de que vai acontecer isso, mas se a gente tiver uma taxa de juros de 11,5, 11,5, como a Denise está falando, e uma inflação de 5, a gente tem um espaço aí para trabalhar e tentar recuperar o que a gente perdeu de poder de compra no ano de 2021. Tá? Em relação ao Brasil, você quer colocar mais alguma coisa? Eu acho que só para ilustrar por que o ano eleitoral é uma preocupação, né? Porque, no fundo, é um ano onde você pode ter muito gasto público para ajudar, né, a eleger, quando você tem um mandante que quer se reeleger, e isso pode ser um complicador, né? De dois lados, assim, aumenta o endividamento público, fica mais difícil, o Brasil fica um país mais arriscado, e aí o Banco Central tem problemas, e o outro problema é mais gasto, é mais dinheiro na economia, e aí você está no momento que você quer contrair a economia para que a inflação volte para a meta, né? Então, acho que esse pode ser o problema esse ano, vai ser um ano muito turbulento. Normalmente, quando você tem instabilidade política, ou você tem, você tem dificuldades, assim como no ano eleitoral, né? Não sabe o que vem por aí, né? Muita incerteza, isso bate na taxa de câmbio, e isso também pressiona a inflação. Então, esses são os riscos, né? Mas é por aí, eu acho que o mercado está vendo que a gente vai ter uma inflação bem menor do que a gente teve no ano passado, com taxa de juros maior. E aí é uma oportunidade, como você colocou, para a gente ter um desempenho melhor aí dos nossos investimentos. Agora vamos para o mundo. Vamos falar do mundo, né? Porque o mundo também está com inflação alta, e tem uma discussão, quer dizer, já não é mais nem discussão, o Fed já falou, vamos voltar a aumentar a taxa de juros, vamos diminuir o estímulo da economia. Então, conta para a gente, por favor, o que a gente pode esperar de fora do Brasil, até em termos de crescimento, né? Porque a gente esqueceu de falar que aqui no Brasil, com este trabalho do Banco Central de aumentar a taxa de juros, a gente vai crescer muito pouco, porque este é o objetivo, né? Você segura a inflação, mas o efeito colateral que vem junto é um crescimento muito pequenininho, que se Deus quiser não vai para o negativo, mas tem gente até falando que pode ir. Mas lá fora a perspectiva é outra. Então explica um pouquinho para a gente como é que está indo e, se puder, fazer um pouquinho de Estados Unidos e de Europa, porque eu acho que são duas discussões. Então, o mundo está indo bem melhor do que a gente, né? Então, deve crescer, mas tem uma discussão de inflação bem parecida com aqui, né? Então, você teve, de um lado, a paralisação de atividades fazendo o produto faltar, e aí os preços subiram, e a hora que recuperou, né, que começou a abrir de novo as coisas, o comércio, os serviços, você teve uma recuperação da atividade econômica, né? Como aqui, em vários países, você fez programas para dar sustentação às famílias por conta da pandemia, então isso também do lado da demanda de produtos, né? Você não teve uma queda tão grande na demanda como teve na oferta, e você teve inflação.
A inflação, parte dessa inflação é um choque, aconteceu ali na pandemia, a hora que você reorganiza tudo, as coisas voltam a funcionar bem. Parte não é, a gente está vendo que tendências de preço, né, é subir mesmo. Então, tem uma discussão no mundo assim, olha, o mercado de trabalho ainda é um mercado, quer dizer, os salários subiram, porque as pessoas não querem voltar para o trabalho como era antes, por N razões, tem menos flexibilidade de morar em uma cidade, trabalhar, né, não quero voltar para onde eu estava, eu mudei de cidade, quero continuar onde eu estou, trabalhando à distância, então tem uma dificuldade, tem a própria pandemia ainda, então uma parte dessa inflação não vai desaparecer. E aí o Fed anunciou que deve começar a aumentar juros, né? A retirada de estímulos da economia já é um processo que já vem acontecendo no Banco Central americano, mas ele vai aumentar juros, provavelmente a partir de março começa a subir juros. E isso, acho que assim, o que de certa forma parece surpreendente, assim, poxa, apesar disso tudo, né? Você não teve ainda uma sensação de assim, poxa, mas ele vai subir juros, a economia do mundo vai crescer menos, portanto, esse é um dado que, enfim, as bolsas do mundo devem ir pior, né? Porque as empresas vão ter um resultado pior, porque vai estar o mundo crescendo menos. Acho que a reação foi mais de conforto, de perceber que, assim, ok, o Banco Central está atento e vai atuar. Que é um pouco uma situação que a gente viveu aqui também, né? De olhar e falar assim, o Banco Central está atento e vai atuar. Então, a gente começou, acho que o ano num cenário mundial positivo. A Europa ainda não está nessa de anunciar aumento de juros, né? Ainda está numa situação um pouco diferente, um pouco epicentro da pandemia nesse momento, né? Mas, enfim, e discutindo o quanto essa onda atrapalha ou não negócios, né? Acho que ela atrapalha de outro jeito, bota gente dispensada há uma semana, e isso pode ser um problema se muita gente começa a faltar no trabalho, então tem uma discussão, mas acho que eles ainda não estão nesse momento de subida de juros, né? E aí mas devem entrar também, porque a inflação, como a gente falou, é um fenômeno mundial, isso deve acontecer. Mas a gente ainda não viu anúncio aí, pelo contrário, acho que ainda tem uma visão de que ainda é preciso estimular, né? Você tem uma economia complicada por conta da pandemia, ainda você precisa estimular. Então, eles estão em momentos diferentes, mas acho que também vão entrar nesse momento logo mais, talvez ali mais perto do meio do ano, mas também vão entrar. Mas foi um cenário, assim, acho que começo de ano no mundo positivo, do ponto de vista econômico aí, né? Porque a gente teve começo de ano tão esquisito, assim, que a gente fala positivo, parece mais foi um começo de ano positivo. Acho que está sendo. Então, super obrigada, acho que foi super boa a conversa hoje, bem completa. Espero que todas assistam. E feliz 2022 para todo mundo. Para todas nós. Bons investimentos para todas nós. Bons investimentos. E acho que cautela no sentido, volto a falar, no sentido de que com este nível de taxa de juros, a gente não precisa ser tão agressivo, dá para a gente aproveitar esse momento e ficar tranquilo, tá bom? Combinado. Até mais, gente. Beijo. Tchau, tchau.